Vamos lá, vamos saber agora sobre como essa vacina vai agir no nosso corpo, como vai ser essa imunização. É sim, Fernando, porque as dúvidas são muitas, né? A gente vai conversar agora com o professor Oscar Bruna Romero, da UFSC, que vai esclarecer para a gente a importância dessa chegada, principalmente, professor, a chegada dessas primeiras doses. O que isso significa, de fato, a partir de agora, nesse enfrentamento? Bom dia para você, muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia, Cibele, muito bom dia, Fernando, e a todos os espectadores. É um grande dia, isso que significa a chegada das vacinas, significa ter derrotado a negação da ciência e saber que a gente vai conseguir, temos uma luz no final do túnel e nós vamos atravessar o túnel, esse que vem nos colocando pesadelos na cabeça há quase um ano. Então, daqui a pouco atravessaremos ele por completo. O problema é que a velocidade para atravessar o túnel é pequena e nós precisamos ter paciência para chegar do outro lado. Professor, a gente sabe que o processo para criação, para produção, para aprovação de uma vacina, seja a enfermidade que for, é um processo longo, complexo, detalhado. Foi uma corrida contra o tempo até que se chegasse a essas vacinas que estão disponíveis hoje, né, no mundo. Como é que a gente pode entender a complexidade do que foi feito para justificar, inclusive, a produção de poucas doses até agora, se a gente for comparar com a necessidade que nós temos? Então, a geração de vacinas não é um processo simples. Sim, as vacinas se denominam imunobiológicos, dependem do crescimento de seres vivos. No caso dos vírus, dependem do crescimento de células em bioreatores e as células crescem devagar. É igual que os filhos. Você gostaria de ver teu filho já grande, mas não, ele tem que passar pelos 2 meses, pelos 3 meses, vai pegar doença, etc, etc. Para fazer as vacinas, dependemos do crescimento de umas células e essas células que vão multiplicar o vírus que depois vai fazer a vacina. Isso se faz no Instituto Butantan e na Fiocruz em enormes bioreatores e demora muito em acontecer. Então, e precisa de muitos cuidados. Não é tão simples. Tem que estar continuamente controlando as células, vendo se a semente da vacina está funcionando bem e infectando bem, para depois recoletar o vírus e depois fazer a vacina. As pessoas pensam às vezes que é como uma fábrica de carros, que tens as peças, montas tudo e vai. Não é bem assim. Os imunobiológicos dependem de muitos fatores que podem atrapalhar e nós temos que ter muitíssimo cuidado e muitos controles para que isso no final dê uma vacina boa e segura. Por isso que demora mais do que qualquer outro item na sua fabricação. Professor, e a partir de agora, já aproveitando a sua explicação, a gente vai ter toda uma logística, não só em Santa Catarina, né, como em todo o Brasil, para distribuir essas doses. A gente sabe que tem condições ideais para que elas sejam armazenadas e sejam eficazes. Existe essa preocupação? As pessoas precisam se preocupar com esse deslocamento? Por exemplo, chega agora em Florianópolis, começa a ir para as outras cidades. Tem uma série de etapas até que chegue de fato a aplicação. Isso é um fator preocupante? É um fator preocupante e a gente vai ter que controlar muito. Eu estava olhando agora as imagens do carregamento do caminhão do Exército com as vacinas que chegaram do avião. É assim que vai ser distribuída em caminhões refrigerados por todo o estado de Santa Catarina. Santa Catarina tem uma capacidade de fazer isso fantástica, é um estado perfeitamente preparado para fazer isso, mas são A gente está com uma falha no áudio do professor, vamos ver se a gente consegue restabelecer. O professor Oscar Bruna Romero, especialista, professor da UFSC, esclarecendo para a gente não só a importância da chegada dessas primeiras doses a Santa Catarina, o impacto disso, né, a partir de agora no enfrentamento da pandemia, como também tirando dúvidas. Agora mesmo ele estava começando a explicar sobre esses deslocamentos que a vacina começa a enfrentar a partir de agora em Santa Catarina, cidades mais distantes, cidades mais próximas. Professor, pode continuar a sua explicação sobre esses deslocamentos? Pois então, desculpem aí o corte. As vacinas em Santa Catarina têm todas as garantias de serem distribuídas bem. Só precisarão de supervisão, mas nós temos em Santa Catarina todas as capacidades de fazer isso corretamente.
Então, eu acredito que chegarão até as últimas cidades de Santa Catarina em perfeito estado e no menor tempo possível. Professor, muito obrigada pelas suas explicações. Professor que já esteve aqui conosco em outros momentos, vai continuar participando, sempre trazendo informação. E agora a notícia não podia ser melhor, né, professor? Conversando com você sobre a chegada da vacina. Maravilhosa notícia, é um dos dias mais felizes dos últimos anos para mim, que trabalho com vacinas, então espero que tudo continue assim, funcionando tão bem e com tanta esperança de que isto acabe rápido. Certo, muito obrigada, professor, pelas explicações. Falou conosco o professor Oscar Bruna Romero, especialista da UFSC, trazendo essas informações, né, Fernando?